bem lembrado, mas está em Mateus, se não me falha a memória, está em Mateus capítulo 10. Tá? O espírito humano, aqui já falou sobre o espírito humano, sobre a alma humana, já falou também, né? Ela qual página? Página 69, página 71, 8, teoria da teoria da pré-existência, 8.1. O que é a teoria da pré-existência? Isso aqui era ensinado inclusive por alguns reformadores, né? Calvino ensinava isso. Por exemplo, o que Calvino ensinava? Que, na verdade, a alma do homem, né, já existia no céu. Essa teoria diz que a alma do homem eram seres espirituais. Nossa alma era de seres espirituais que viviam antes do diabo. E que depois do diabo, depois da queda do diabo, né, a alma que hoje habita em nós também se rebelou contra Deus. E que Deus colocou essa alma dentro do corpo humano para que essa alma nossa tivesse uma chance de ser redimida, né, de ser purificada. Só que essa teoria descartem ela, porque não tem base bíblica para ela. Não existe isso. Né? E falando de alma também, assim, dos 4 cantos do mundo, aquele que não for salvo de todos os países. Agora, uma pergunta. Essas pessoas que vão na Índia, na Indonésia, que o pessoal que adora o Deus deles lá, tudo bem. Vai ser algum ser salvo, que conhece a palavra. Agora, e os índios? Vamos Os no índios inferno. que estão lá, que a cultura deles é aquela, o jeito deles é aquilo, e eles... Nunca ouviram a pregação da palavra de Deus. Essa palavra de Deus. Bom, tem uma resposta clara para isso na Bíblia. Nós temos na história bíblica homens que não pertenciam ao povo de Deus e mesmo assim tiveram um conhecimento de Deus. A Bíblia fala sobre a revelação de Deus, não existe? Não tem? Tem 3 tipos de revelação de Deus. Primeira revelação de Deus e a mais importante, a Bíblia. Terceira revelação de Deus, a natureza. Ou melhor, segunda, né? Revelação de Deus, a natureza. A Bíblia diz que, lá, inclusive está lá em Romanos capítulo 1, que os céus proclamam a glória de Deus, né? Isso está no livro de Salmos. Lá em Romanos capítulo 1 diz que as coisas criadas são provas da existência de Deus, né? Então essa é a segunda revelação, a natureza, a criação. A terceira revelação de Deus é aquela revelação pessoal, quando Deus se manifesta para o homem e se revela para o homem de forma pessoal. Essa é a terceira revelação de Deus, entendeu? Então, por exemplo, Melquisedeque ele era semita, ele viveu junto com Abraão, mas ele sabia da existência de Deus, não sabia? Né? Ele não era sacerdote de Deus, mas ele estava ali, né? O Balaão da mesma forma, só que Balaão cresceu o olho no dinheiro, né? E se perdeu, né? Mas a Bíblia diz que ele era homem de Deus. Não diz exatamente que era homem de Deus, mas a Bíblia diz que ele falava com Deus, que ele tinha um certo relacionamento com Deus. Fora isso, na história, tem um homem, se não me falha a memória, o nome dele era Apimênides, ele era um grego, né? E ele pregou na Grécia que só existia um Deus. E aí ele construiu o altar desse Deus. Só que esse altar desse Deus era diferente, porque ele não tinha imagem e não tinha homem. E Paulo, quando foi para Atenas, lá em Atos capítulo 17, ele viu o panteão, os vários altares com o nome dos deuses, estátua dos deuses lá em cima. Mas aí tinha aquele altar ao Deus desconhecido. Isso aí era um monoteísmo pregado por, se não me falha a memória, o nome dele era Epimênides.
Ele pregou esse monoteísmo. Então, essas pessoas que acreditaram na existência de Deus foram salvas. Mas, por quê? Porque o céu, as coisas criadas, proclamam a existência de Deus, né? Tanto que ele foi salvo que Paulo cita ele e o chama de profeta. Entendeu? Então os índios vão para o inferno. Não há desculpa para dizer, os índios pagãos, as pessoas pagãs, foram para o inferno. Não há desculpa para dizer que, eu nunca ouvi falar de Jesus, não, mas aí tudo que eu criei... Vão ser salvos Isso foi falado em aula aqui, não foi? Foi falado. Isso foi falado em aula aqui, isso foi falado em aula. Eles vão, aqueles que vai ser pela comunhão com Deus, aqueles que não praticaram mal, aqueles foi falado em aula aqui. Porque existe aqueles que são bons, igual foi falado aqui, uma índia, que o ritual deles é matar, sacrificar o filho, né? Ela fugiu com o filho para não matar o filho. Para não cumprir aquele ritual satânico. Então, Deus comunica com a criatura. Como tu falou aí, lá no passado, o grego lá não tinha palavra de Deus, não tinha apóstolo. Deus se comunica com a sua criatura. Aqueles que forem, que aceitar o bem de Deus, vai ser salvo. Aqueles que não aceitar... Verdade. Aí você foi colocado aqui nas aulas anteriores, é que o homem como criação de Deus já tem uma essência divina em si. Tá certo? Então, mesmo que não tenha contato com nenhuma outra religião, ele já está destinado a fazer o bem. E se ele optar fazer o mal, porque ele tem consciência que é o mal. Então, depois, mais tarde, o Pedro Paulo até ratificou, dizendo o seguinte: se colocar uma criança junto, que não tem conhecimento do mal, e ela vai crescer, as duas crianças, e atendendo a fazer o bem. E se fizer o mal, ela vai saber que fez o mal, vai se comover com aquilo. Vai ter trauma, vai chorar, já sabe que fez o que é errado. Então isso já está inerente da parte do homem. Então ele vai ser julgado a partir desse comportamento. Sim, exato. Então, os escravos, por exemplo, no Brasil, sofreram aqui por conta de série de coisas que não sabe o historiador. Quer dizer, mesmo sendo desconhecedor do Evangelho, mas é julgado pelas obras dele. Eles entendem o que é o bem e o mal. Sabe quando está fazendo bem ou praticando o mal. Exato, né? Então, Deus, ele tem suas formas de se revelar ao homem, né? Então, essas pessoas, elas acabam tendo, de alguma forma, a revelação de Deus. De que forma? Através da natureza. E na história bíblica e secular tem vários exemplos disso. Na história secular teve um faraó que foi monoteísta, acreditou na existência de um só Deus. E aí não se sabe ao certo se esse único Deus que ele pregou, se é o Deus verdadeiro, mas ele pregou o monoteísmo, foi o Akhenaton. Ou Akhenaton, né? Como preferem alguns pronunciar. Ele pregou o monoteísmo. Como também no Japão, uma das culturas mais antigas do mundo, né? Se a gente for cavar lá na história do Japão, houve um tempo no Japão em que eles adoravam um Deus só, chamado o Rei do Céu. Quem é o Rei do Céu? Deus. Né? Então, a natureza revela Deus. Né? Ok? Vamos lá então. Teoria criacionista. A teoria criacionista a gente já viu também, né, na primeira aula, né? A teoria participativa, que houve uma participação dos anjos, né, dos espíritos lá na criação do homem. Isso não existe, né? Foi Deus que se relacionou com a Trindade, né? Leite Filho afirmou: quando se afirma que a alma é criada, é necessário fazer algumas distinções. A criação é uma produção do nada. A alma é produzida na matéria e não da matéria. A produção da alma necessita de uma realidade criada já existente.
a ação divina não tem como objetivo uma alma separada, e sim um homem completo. De fato, o homem, desde a fecundação, não é um aglomerado de células, como diziam os cientistas ateus e materialistas, Charles Darwin. É um ser completo, composto de espírito, alma e corpo. Toda nova pessoa humana é fruto da ação imediata de Deus e da dos pais. Deus e os pais produzem... entendi. O sujeito inteiro. Mas os pais podem produzi-lo somente enquanto é um ser material vivo, isto é, tem um corpo e Deus o produz imediatamente enquanto é um ser pessoal, isto é, tem uma alma. Existe essa teoria também que quando Deus criou o homem, Deus houve uma participação com os anjos. Quem ensina isso geralmente são os testemunhos de Jeová, né? Deus falou com quem? Façamos um homem. Falou com os anjos. Como assim, com os anjos? Os unicistas também afirmam isso. Quem são os unicistas? São aqueles que acreditam que não existe uma trindade divina. Que Deus, na verdade, é uma pessoa só, que veio em 3 fases distintas. Então, no unicismo, Deus era o Pai. E depois o Pai, no Novo Testamento, veio com o nome de Filho. E depois, no livro de Atos, ele vem com o nome de Espírito Santo. É como se fosse um ator fazendo 3 papéis diferentes. Isso é uma heresia. A Bíblia ensina uma trindade. São 3 pessoas que formam uma só divindade. Isso vocês estudaram Teologia Sistemática 1, né? A doutrina de Deus, correto? Né? Então vocês viram lá sobre o unicismo. O unicismo ensina que houve uma participação na criação do homem. Deus e os anjos, ok? Aqui está falando da teoria participativa, que a mãe e o pai participam com Deus na hora da criação do filho. Por quê? Na hora da mãe o conceber, Deus age dando vida àquele feto. E o pai e a mãe na concepção. Então há uma participação. Quando nós temos filhos, né, nós estamos participando, de certa forma, desse processo de criação, através da multiplicação. Multiplicai-vos e crescei, enchei a terra. Ok? O corpo humano, né? A gente já falou sobre o que é tricotomia, sobre o que é dicotomia, certo? Né? Sobre a função da alma, função do espírito, função do corpo, a dimensão material do corpo, a organização do corpo humano. O corpo humano, ele tem cérebro. Do cérebro, ele tem em média 2% do peso de um adulto médio, né? O corpo também é formado por glândulas, grupos de células, ou seja, o corpo humano ele é todo formado por células. Até a pele que a gente tem são células. Células mortas, que o corpo usa essas células mortas para formar a nossa pele, o nosso corpo em si. Então o corpo ele é formado por glândulas e grupos de células, né? O corpo ele é formado, também tem 2,5% milhões de glândulas sudoríparas, né? São células receptoras nos olhos, no nariz, no tato, né? No ouvido, né? E assim por diante, ok? Maravilha da procriação, a gente já falou na hora do relacionamento sexual, né? A mãe concebe o filho, Deus abençoa e assim tem o neném, né? Desenvolvimento e morte do corpo. Bom, isso aqui acredito que desenvolvimento e morte do corpo. Aqui eu creio que não tem segredo nenhum. Não tem dificuldade nenhuma em entender isso. Então posso pular essa parte? Posso? A dimensão espiritual do corpo. Ou seja, quando nós nos tornamos nova criatura, né? Existe o corpo do pecado, que é isso aqui. Mas só que o nosso corpo vai ser sepultado na hora da morte, não vai? Vai. Mas e no arrebatamento?
Ele vai ser isso.